Neste vídeo, vamos falar sobre a verdadeira essência da ceia do Senhor. Vamos entender a diferença entre relembrar e reencenar, como essa ordenança foi dada pelo próprio Senhor Jesus e o que ela realmente significa para nós hoje. Uma estudante católica, ao ouvir uma explicação sobre o testemunho das assembleias e o partir do pão, exclamou: "Então vocês acreditam que a ceia do Senhor é uma lembrança do sacrifício de Jesus, enquanto nós acreditamos que é uma reencenação." Exatamente. Essa diferença é fundamental. O que o Senhor instituiu não foi um ritual para ser repetido como um teatro sagrado, mas um memorial solene e significativo. Ao longo dos séculos, a simplicidade dessa ordenança foi encoberta por tradições, cerimônias e doutrinas humanas. Para compreendê-la em sua plenitude, devemos olhar para o que a Escritura realmente ensina. O apóstolo Paulo regulamentou a ceia em 1 Coríntios, capítulos 10 e 11, e o livro de Atos nos mostra sua repetição. Hoje, focaremos na revelação dada pelo próprio Senhor nos Evangelhos. A ceia foi instituída em um cenáculo simples, afastado dos rituais do templo. Esse espaço, que Lucas chama de quarto de hóspedes, grego kataluma, é o mesmo termo usado para descrever o lugar onde o Salvador nasceu. O contraste é maravilhoso. Em sua vinda ao mundo, não havia lugar para ele. Lucas 2, verso 7. Mas na instituição de sua ceia, havia um lugar preparado, grande o suficiente para receber seus apóstolos e o ministério que ele lhes confiaria. O Senhor escolheu a Páscoa para instituir a ceia, criando um paralelo entre os eventos. Assim como a Páscoa apontava para a libertação de Israel do Egito, a ceia nos lembra de uma redenção muito maior. O apóstolo Paulo enfatiza isso ao dizer: "Anunciais a morte do Senhor até que ele venha." 1 Coríntios 11, verso 26. Diferente da Páscoa, que era anual, a ceia seria frequente, como vemos em Atos 20, verso 7 e 1 Coríntios 16, verso 2, mostrando que os crentes se reuniam semanalmente para esse memorial. Naquela noite, o Senhor tomou elementos comuns, pão e vinho, e lhes deu um significado novo e profundo. Ele disse: "Isto é o meu corpo, e este é o meu sangue." Mateus 26, 26, 28. Esses elementos não eram tipos, mas símbolos. Uma compreensão clara disso nos livra dos erros da transubstanciação e da consubstanciação, que tentam transformar o memorial em um ritual sacramental. O valor não está nos elementos em si, mas no que representam. Outro ponto importante é que Judas não estava presente quando a ceia foi instituída. Comparando os evangelhos, e 1 Coríntios 11, verso 23, vemos que ele já havia saído para consumar sua traição. Isso nos lembra da exortação de Paulo: "Examine-se, pois, o homem a si mesmo." 1 Coríntios 11, verso 28. Infelizmente, logo após a instituição da ceia, os discípulos caíram em discussão sobre quem seria o maior. Lucas 22, verso 24. Que contraste com os símbolos da humilhação e do sacrifício de Cristo. Mais tarde, na igreja de Corinto, Paulo teve que corrigir uma nova contenda: a divisão social na celebração da ceia. Tudo isso nos ensina que devemos guardar nossos corações contra qualquer espírito de discórdia quando nos reunimos para lembrar do Senhor. O Evangelho de Lucas também nos alerta para os inimigos espirituais que enfrentamos. O Senhor disse a Pedro: "Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos peneirar como trigo." Lucas 22, verso 31. O mundo odeia aqueles que representam um mestre rejeitado e precisamos estar vigilantes. Antes de saírem para o Monte das Oliveiras, os discípulos cantaram um hino, Mateus 26, verso 30 e Marcos 14, verso 26. Provavelmente cantaram o grande Halel, que são os Salmos, capítulo 114 a 118, que celebra a redenção de Israel. Quão tocante imaginar o Senhor liderando seus discípulos nesse louvor pouco antes de seu sofrimento. Que possamos, ao participarmos da ceia do Senhor, manter sua simplicidade e solenidade, sem acréscimos humanos que obscurecem seu verdadeiro significado. Não é um ritual, mas uma lembrança viva daquele que nos amou e se entregou a si mesmo por nós. Efésios 5, verso 2. Façamos isso em memória dele.